vai conversar um pouquinho sobre os principais nomes do modernismo. Então a gente já fez um panorama, já entendemos de maneira geral como que eles desenvolviam a arquitetura deles, e agora o que eu quero compartilhar com vocês é uma análise de algumas das obras. Eu começo falando com vocês sobre os três principais nomes do modernismo funcionalista, aquele modernismo mais lógico, mais racional, que vai priorizar questões de ordem, aquela ideia da forma segue a função acima de qualquer coisa. A gente está falando aí principalmente de arquitetos europeus, localizados na região central da Europa, e eu vou destacar talvez os três principais nomes para vocês, começando, é claro, pelo Walter Gropius. O Walter Gropius, que eu já apresentei para vocês antes, ele é muito importante na história da arquitetura por ter sido o fundador da Bauhaus, aquela escola que vai inovar o sistema de se pensar a maneira de se construir, aquele lugar então onde vai começar a se pensar de um modo diferente a integração entre a indústria e a arte, e vai surgir então aquela profissão do designer. O Walter Gropius, ele é um arquiteto, ele vai fundar a Bauhaus, vai ser o primeiro diretor, vai ser responsável por administrar todo aquele corpo docente formado por artistas de diferentes vanguardas, aquele pessoal de ponta. Mas quando a situação de perseguição política na Europa começa a aumentar, ele, como diversos outros artistas e intelectuais do momento, vão ser perseguidos, e ele então foge para os Estados Unidos. Ele vai viver naquela região da Nova Inglaterra, próximo a Boston, onde ele vai se tornar o diretor do curso de arquitetura de Harvard. Então, o cara não era pouca porcaria, e, e a gente vai perceber um pouquinho da contribuição dele ainda no primeiro momento ali, né, nesse período em que ele estava na Alemanha. E aqui eu destaco uma frase dele que eu acho que consegue exemplificar bem essas ideias do Walter Gropius. Então ele diz assim: a finalidade da arquitetura é a criação da perfeita e, portanto, da mais bela eficiência. Lembra quando a gente falou que os arquitetos modernistas, os arquitetos do movimento moderno, eles estavam tentando encontrar qual era a resposta definitiva para a arte? Qual era a melhor solução possível? E eles acreditavam que no momento em que eles encontrassem, então, a partir de um método de projeto racional e lógico, eles conseguiriam definir a forma arquitetônica ideal, aquela resposta perfeita às necessidades da arquitetura do momento. E é mais ou menos isso que essa frase do Gropius vai dizer para a gente. Ele vai dizer, no momento em que a gente consegue eficiência, a gente atinge beleza, e no momento em que a gente atinge essa eficiência, não apenas beleza, mas a gente consegue a perfeição. Eu começo mostrando para vocês uma das obras que ele vai fazer ainda anterior à Primeira Guerra Mundial, no comecinho da década de 10, que é a fábrica da Fagos. Eu gosto muito desse projeto, em especial porque teve uma época da minha vida que eu cheguei a trabalhar para uma empresa que era subsidiária, né, dessa, e era muito legal. Assim, ela funciona como fábrica até hoje, é um edifício que tem mais de 100 anos, está localizado na Alemanha, e isso eles trabalham com equipamentos de segurança, industrial e tudo mais, e mostra pra gente como o projeto do Gropius, de fato, buscava alcançar o máximo da eficiência, o máximo do desempenho. Lembra quando eu mostrei para vocês o Peter Brehms e aquela fábrica na Alemanha e aquela relação do Peter Brehms com a Deutsche Werkbund e aquele início das preocupações modernistas? Pois é, o Walter Gropius era justamente estagiário do Brehms, e ele viu aquela preocupação que o Brehms tinha em levar esse pensamento arquitetônico somado com a lógica de uma fábrica, e ele traz isso, no primeiro momento, para essa fábrica da Fagos, e num segundo momento ele vai levar isso para a arquitetura dele de maneira geral, e em especial para a forma como ele ensina a arquitetura. E algumas das coisas que eu quero destacar para vocês nessa fábrica é a maneira como o Gropius vai lançar mão da grande variedade, desses grandes panos de iluminação. Ele trabalha com pouca variedade de elementos,
porque ele está justamente prezando uma pré-fabricação, né? Mas favorecendo as entradas de luz natural. Ó, então a gente tem grandes janelas aqui, aqui e aqui. Percebe essa janela aqui? Esse é um shed, né, que a gente chama, essa iluminação no meio do telhado. Já vou mostrar para vocês como que isso é no interior. Mas é um edifício, então, que tem uma planta racional, com um sistema estrutural modulado, lógico, e que consegue atender às demandas práticas e funcionais dessa fábrica, sem, contudo, perder a sua beleza, sem perder a sua preocupação estética. Basicamente, o que está acontecendo aqui é exatamente aquilo que o Gropius defendeu. No momento em que ele alcança a eficiência do projeto, no momento em que ele consegue usar o sistema estrutural, e a gente vê perfeitamente onde estão os pilares, né? Aqui ele está trabalhando com concreto armado, onde estão os pilares, onde estão as vigas de concreto dessa estrutura. No momento em que ele define essas coisas, isso vai então definir o sistema interno, ele vai criar esses sistemas aqui de iluminação, né? Vai ter um arranjo dos espaços internos muito claro, muito lógico, muito justamente baseado nessa planta modulada, racional e que possibilita esse uso diversificado e, e muito otimizado dessa planta industrial. Além da fábrica da Fagos, talvez dos outros projetos famosos e reconhecidos do Bauhaus, do Gropius, seja a própria sede da Bauhaus em Dessau. Eu já comentei um pouco mais sobre ela com vocês, né? Então a gente percebe novamente essa preocupação em atender a questões de eficiência de iluminação, então tem grandes janelas, tem um sistema de circulações muito eficiente. Eu mostrei já na última aula para vocês, né, como os diferentes blocos, as salas de aula, os ateliês, os apartamentos, as áreas de uso comum, todas essas áreas elas estão adequadamente distribuídas. Perdão, aqui são os apartamentos, né, que tem aquelas sacadas pequenas. Aqui são as salas de aula, aqui aqueles espaços de uso comum, alguns gabinetes de professor, e aqui são os ateliês. E como cada um dos usos, cada uma das diferentes atividades que acontecem nesse edifício vai perfeitamente se adaptar a essa lógica projetual muito racionalizada que prisa favorecer circulação, funcionalidade, eficiência, uso adequado de materiais, boa iluminação, boa ventilação, ou seja, no momento em que ele alcança a eficiência técnica do edifício, a estética é um resultado disso. A forma, então, está seguindo a função. O objetivo dele aqui é conseguir projetar um modelo ideal de escola a partir do atendimento dessas necessidades práticas e básicas do programa de necessidades. Mais um projeto do Gropius é o projeto dele para as casas dos professores. Ali, os próprios professores da Bauhaus, eles moravam lá, e ele vai projetar diversos imóveis onde esses professores vão morar, e eu trago alguns desses exemplos para vocês verem aqui, onde, de novo, ele vai estar usando essas formas puras, né? Ele trabalha muito com essas formas geométricas, normalmente pintadas de branco externamente, porque isso reduz aquela preocupação com ornamento, né? Então, eles estão buscando, de maneira geral, esses arquitetos, a racionalização do processo, a lógica naquilo que eles estão fazendo, e é isso que o Gropius justamente está fazendo nesse prédio. Aqui mais uma imagem, essa aqui mostrando um pouquinho da relação entre a casa de professores, né, uma das casas de professor, e o prédio da escola, onde os alunos ficavam. E aqui algumas imagens internas, mostrando então como funcionavam a disposição desses apartamentos dentro da casa de professores. E aí a gente percebe que no interior, sim, ele se permite a usar algumas cores, em geral cores primárias, muito para tentar atender a essa lógica de funcionamento. Então, assim, você consegue identificar facilmente as escadas, as portas, ambientes internos, ambientes externos,
Mas tudo muito lógico e muito funcional dentro da proposta desse modernismo. Agora, o que eu realmente queria discutir um pouco com vocês é essa imagem que eu gosto bastante, porque ela mostra justamente um daqueles desenhos que o Gropius vai fazer. Esse é um diagrama de densidades. O que ele está fazendo aqui? Basicamente, ele está fazendo um estudo para tentar entender qual terreno consegue acomodar a maior quantidade de pessoas. Mas como assim? Olha só, nessa imagem de cima, o que a gente tem é a planta do terreno, tá? Então, e aqui a gente tem como se fossem cortes ou elevações laterais. Então, na primeira proposta, a proposta A, ele tem várias casas térreas. E aí, quando as casas são térreas, ele consegue deixá-las mais próximas umas das outras. Conforme as casas vão aumentando o número de andares, A, B, C, D, E, F, ele vai tendo que afastá-las, B, C, D, de tal modo que aqui ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fileiras de casas, e aqui na linha F ele só tem 4 fileiras de casas. Da onde ele tira, então, esse distanciamento entre os imóveis? É o seguinte, ele calcula a inclinação do Sol e o ângulo com que o Sol vai bater. Vocês viram isso em Conforto. O ângulo com que o Sol vai bater aqui no pior dia de inverno. E ele vai dizer, olha, esse apartamento térreo aqui precisa receber pelo menos 1 hora de sol. Lá o apartamento inteiro tem que conseguir receber 1 hora de sol no pior dia de inverno. Dessa forma, ele garante que todas as unidades habitacionais têm um mínimo de salubridade, têm um mínimo de eficiência, de qualidade do ambiente. É por isso que quanto maior a altura do prédio, mais afastados eles têm que ser. Porque esse prédio faz mais sombra, então eu preciso construir o próximo mais longe. Tá, tudo bem, mas por que ele faz isso? Essa talvez seja a pergunta mais interessante. O Gropius faz isso porque uma das preocupações do modernismo era conseguir dar conta daquela demanda habitacional tão grande, daquela quantidade de pessoas que tinham ficado desabrigadas, numa crise econômica terrível que a Alemanha estava fazendo. Então, o que o Gropius está propondo aqui é uma tentativa de descobrir, usando o mesmo terreno, porque o custo do terreno era um dos custos mais altos que eles tinham para a construção de habitação popular. Então, no mesmo terreno, qual opção de implantação de casas me permite acomodar a maior quantidade de pessoas? O que ele está fazendo, percebe? Ele está justamente, e eu volto com vocês lá na frase dele do começo. O Gropius, ele está justamente tentando encontrar, a partir da busca da eficiência, a resposta para a arquitetura perfeita, ou, nesse caso específico, a resposta para o urbanismo perfeito.